Jaci, o que acontece que ocorre aquela característica do voto que você falava aí, né? Você pode até votar de forma muito avançada e audaz e transformadora para presidente da República, mas, no caso, em outras eleições, a classe trabalhadora, inclusive, apresenta... Porque já houve um momento em que havia crescido aquela bancada trabalhista, né? No passado ela foi até muito forte. No entanto, tem acontecido isso, o que faz com que muitos direitos sociais da Constituição ainda não tenham sido sequer regulamentados. Qual é a dificuldade? Beto, a dificuldade, no meu entendimento, é sobre a forma da eleição no país. Ou seja, se nós não discutirmos o financiamento público de eleição, voto em lista, tá certo? Vai continuar os deputados e senadores eleitos pelo poder econômico, tá certo? Vamos fazer uma reflexão aqui simples, assim, do ponto de vista. A gente acha que a gente elege os deputados, mas como diz o presidente da CUT, o companheiro Arthur Henrique, na realidade, em dias anteriores, numa noite, o setor empresarial, os banqueiros e tal, olha os candidatos, quais que eles querem, e aporta recurso nas candidaturas daqueles deputados e senadores. Então, portanto, não há uma regra democrática, tá certo, na disputa eleitoral. Consequentemente, esses candidatos, apoiados pelos grandes empresários brasileiros, que não têm limite de contribuições a serem feitos, acaba distorcendo a vontade do povo brasileiro. Então, acho que essa é a necessidade da gente fazer, nós estamos aqui no programa sobre a cidadania, de recuperar esse papel cidadão dos trabalhadores nas eleições. Então, nós temos que votar em lista, fortalecer os partidos políticos, quais são as ideias, né? Como é que a gente vê, desculpe, nós estamos aqui numa casa de senador e tal, mas como é que você pode ter um deputado ou um senador que são empresários e que são de um partido trabalhista? Que contradição que é essa? Então, portanto, nós precisamos explicitar para o trabalhador quais são as defesas que cada partido político faz. Então, acho que esse é um dado. Um outro, voltando aqui um pouco o debate que o companheiro Lourenço fala sobre a questão da estrutura sindical, do imposto. Nós defendemos a unidade sindical. Nós não defendemos pluralidade. Esse deve ser o que está aqui da CUT é uma vocação pela unidade. Nós queremos a unidade. E isso tem que ter democracia, tem que ter forma de participação e não pode ser imposto. Então, acho que isso é uma diferença que nós temos de concepção. Então, nós defendemos a liberdade e a autonomia sindical. A Constituição prevê unicidade. Então, nós temos mais de 5 mil municípios. Então, se nós formos para cada categoria construir um sindicato em cada município, nós vamos ter milhares de sindicatos. Então, nós temos uma forma diferente de um pluralismo sindical, a partir que nós temos. O Lourenço, que milita na área internacional, você vai na Alemanha, existe uma central sindical e 8 sindicatos. No Brasil, olhava hoje o número do Ministério do Trabalho, só de sindicatos que estão indicados nas centrais sindicais, são quase 10 mil sindicatos registrados no Ministério do Trabalho. 10 mil? 10 mil sindicatos. A CUT tem filiado 3.500, mas no Ministério do Trabalho tem 2.120, dado de ontem. Então, esse fracionamento de sindicato enfraquece os trabalhadores. Nós queremos sindicatos fortes, que tenham recursos. Agora, esses recursos têm que ser decididos pelos trabalhadores em assembleia. Porque se o sindicato faz luta, faz campanha salarial, ele não tenho dúvida que esses trabalhadores vão aprovar essa contribuição. Por outro lado, aquele que tem isso compulsoriamente, ele não se preocupa. Então, essa é uma pequena diferença. A outra, que eu acho, queria até, nós conversávamos aqui um pouco antes, pela história aqui, que eu e o Lourenço nos conhecemos, por exemplo, nós temos 2 confederações de bancários, porque a Constituição prevê unicidade sindical no município, mas não prevê unicidade sindical nas entidades de grau superior, na federação ou na confederação. Isso foi um avanço com a portaria 186 do Ministério do Trabalho de reconhecer isto. Então, tem 2 confederações de metalúrgicos, uma da Força Sindical, outra da CUT, no caso da Contec, que é filiada, não sei se é filiada ao GT, mas o Lourenço é da UGT, tem 2 confederações. Nós estamos no dia 2 de setembro. A nossa data base foi agora em 1º
ontem, a nossa database. Por que nós, bancários, não sentamos CUT, UGT, CONTRAF e CONTEC e sentamos e constituímos um único comando para negociar? A CLT não permite isso. Permite, né? Não é, do ponto de vista desses aprimoramentos, não impede isso. Por que nós não façamos isso e assinamos um acordo coletivo? Né? Tem um outro dado que eu lembrava. Mais uma restrição política da forma de atuar. E não pela legislação. Não é por causa da CLT. Não é na CLT, eu vou dar um dado, que aí é um aprimoramento. Ontem eu conversava, inclusive, com os companheiros lá que trabalham aqui na tecnologia do Banco do Brasil, aqui de noite. A CLT prevê de que você tem que ter uma hora de almoço. Mesmo se for vontade dos trabalhadores, não pode mudar isso. A legislação não permite. Ora, os companheiros que trabalham na madrugada da tecnologia do Banco do Brasil, eles trabalham 8 horas. Eles têm um horário de janta, aí depende dos setores, entre as 2 e 3 da manhã. E sai às 6. O que ele vai fazer no final ali, Beto Almeida, Asa Norte, às 3 da manhã? Ninguém vai alimentar bem. Ele não pode reduzir a jornada da janta ou do lanche da madrugada para meia hora. E em vez de sair às 6 da manhã, sair às 5h30, porque a legislação não permite. Então são aspectos que você precisava, quando nós falamos do aprimoramento, é isso. O uso metalúrgico do ABC, é claro que nós temos que... Eu não posso comparar o comerciário aqui da minha gloriosa João Pinheiro, já que o Lourenço aqui de Buritis, você também é de Campo Belo, só tem mineiro aqui nessa entrevista. Lá em João Pinheiro, eu não posso comparar a organização dos comerciários de João Pinheiro com o setor de ponta da economia, que é a indústria metalúrgica. Os metalúrgicos estão pensando em aprimorar características para o setor automotivo, não é para todo mundo, né? Como que você poderia aprimorar essas relações?